A entrega dela é incrível. Eu digo para ela que ela é minha inspiração para aguentar a pressão. A pressão, né? De um palco, a pressão de não poder errar, porque é ao vivo, né? Aqui eu ainda posso gaguejar, mas se eu estivesse aqui dançando, eu não podia fazer uma reversão sem as mãos, uma coisa, né, assim, para você ir bem é um pouco diferente, né? E você só tem minutos para ser impecável. Aqui a gente tem uma conversa longa, né? Na empresa a gente também tá sempre ali testando, acertando e errando. Mas quando você vai, como ela que vai pro palco, ela já tem que ir preparada. Diz que a gente tem que treinar, não é até acertar, a gente tem que treinar até que seja impossível errar. E aí o nível de rigor dela precisa ir nessa linha. Então, eu admiro muito, muito, muito. E a Bia tem muitos desafios. Eu conheço talvez mais os desafios da Bia, porque a Bia sou eu. Então, a Bia... Ctrl-C, Ctrl-V? Não Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu acho que ela tá se desenvolvendo para ser o melhorada. Sabe? Porque como a gente é muito parecida, quando eu falo no viés profissional, então acaba que eu consigo chamar mais, dar atenção para determinados pontos para ela, né? Então, filha, isso aqui eu já errei, né? Filha, eu fiz assim e não deu certo. Filha, olha, não compensa o estresse. Eu com 36 anos do Dr. Cabé descobri que eu era hipertensa. Tipo assim, hoje tá tudo controlado, mas eu precisei fazer um trabalho para isso. Acho que é saudável com 36 anos a pessoa ser hipertensa? Não é. Mas se for uma pessoa estressada, a Bia, desde pequenininha, eu passava pelo corredor do quarto dela e escutava só ela dizendo assim: Kika, tu acha que isso vai dar certo? Ou seja, ela já estava criticando, né? Fazendo uma análise crítica da decisão que a irmã dela estava tomando naquele momento. Então, assim, de chegar, ficar pronta primeiro, que todo mundo ir para a porta do elevador e começar, aí meu povo, vamos lá, não vai não era tal hora, assim. Ela tem essa dinâmica, sabe, de liderar, de organizar, de botar a coisa no lugar, e as pastas dela de estudo é um negócio, assim, incrível, que eu acho que ela devia vender aquilo, porque é um negócio, o nível de organização dela, o horário de dormir, tal hora, tem que dormir e tal, Kika, se você não, quando elas dividiam um quarto, era tal hora, Kika, tem até 10h30, 10h30 tu não tomou teu banho, tu vai tomar banho no outro canto, no quarto da mamãe e tal, porque eu vou dormir, fecha as cortinas, bota tape, pra poder ter uma qualidade de sono pro dia seguinte estar pronto. Então, assim, ela tem muito dessa disciplina, sabe, de saber o que quer. Eu sempre soube que eu queria ser administradora. E a Bia, desde os 6 anos, sem eu falar com ela, ela fala, quer fazer administração sem saber o que era administração, né? Então, assim, eu vejo muito de mim nela e dela em mim. E aí eu vou tentando aprender com isso. A gente é diferente, né? E aí, o aniversário dela foi semana passada, e aí teve a bendita da rodada na mesa, né? Que cada um... Deixa eu anotar aqui, porque é tudo perto do outro, né? A Bia, qual dia? 2 de agosto, mesmo dia do meu avô, pai do meu pai. Certo, e o Nicolas era... O Nicolas do dia 9 de agosto, ontem. Parabéns pro Nicolas e pra Bia, né? Atrasado, né? E a Kika do dia 12 de março. 12 de março. E eu do dia 29 de agosto, meu marido do dia 24 de novembro. Então, assim, tem um pessoal entre novembro e dezembro. Minha mãe é de dezembro e meu pai é de novembro. Qual o dia do teu pai? 18 de novembro e minha mãe é do dia 18 de... Sou do 12. É? E minha mãe é 18 de dezembro. Então, assim... E aí, cada pessoa tem seu jeito, né? A Bia tem o dela. E naquela rodada na mesa... Como é que foi? Cada pessoa fala algo sobre a Bia. Bia, você é muito disciplinada, você sabe o que quer, você é muito prática, muito objetiva, mas você é impaciente, né? Às vezes tu é muito direta, tal. E foi muito interessante isso, porque a Bia, ela é mais... Eu precisei de mais tempo para começar a me impor. Se a Bia souber usar as qualidades, o carisma dela, com essa velocidade maior de dizer sim ou não, que eu acho que eu demorei mais tempo, talvez pela minha história, acho que ela pode correr mais, sabe? Ela pode empregar um ritmo, uma tração mais rápido do que a minha. E também porque eu acho que ela já tem apoio na largada e eu não tinha o apoio, que me deu a liberdade de escolha, mas por outro lado me fez precisar suar para começar a aparecer. Tanto que quando eu comecei a aparecer na empresa, eu lembro bem que eu comecei primeiro a aparecer para os executivos do que para o meu pai.
Então, quando eu apareci para o meu pai, já foi por meio dos executivos, das outras pessoas, né, na empresa. E foi interessante que eu tinha muito cuidado de não misturar uma coisa com outra, porque eu sempre gostei eu gosto de conteúdo sobre gestão, e eu participava de uns eventos que aconteciam em São Paulo, do Banco Itaú, e que sempre levava conteúdos sobre segunda geração, sucessão, terceira geração, parte social, né? Então, uma série de pontos que são relevantes para você se preparar e entender o papel que você quer desempenhar naquela família empresária, né? E o que se faz e o que não faz, né? E uma das coisas que ficou muito clara para mim é que eu não podia me confundir como dona. Então, quando alguém dizia assim, eu tava me sentindo adoentada, eu dizia, pô, tô mal hoje, aí alguém dizia assim, Aline, vai pra casa, tu pode, tu é dona. Tio. Exatamente por isso eu não posso. Porque eu tenho que dar o exemplo, né? Então, eu demorei muito para começar a me dar o direito de poder, ok, não estou bem, então eu realmente preciso sair para ir pro médico. Eu me sentia culpada. Se eu descesse pro médico no meio do expediente, até o cara o manobrista, eu dizia assim, eu tenho que ir agora, porque eu tenho um médico, eu tô saindo que já tô no limite do tempo. Então, eu comecei a perceber que eu carregava uma culpa em mim, pelo meu excesso de cuidado em não misturar as coisas, a coisa da filha do dono, né, com o meu papel como uma colaboradora que tinha que cumprir todos os protocolos que todo mundo estava lá para se dedicar com o mesmo nível de intensidade, a mesma entrega, as mesmas regras e tal. E isso foi muito bom, porque eu acredito que foi o que fez com que as pessoas passassem a olhar para mim de um jeito diferente, né? E, enfim, e aí eu tive esse cuidado. E um dia, o Beto Studart, né, em função desses aprendizados, quando alguém perguntava, o Vilmar tá, eu disse assim, não, o seu Vilmar, né, o Vilmar tá ali e tal. E eu, numa reunião, tentava não chamar ele de pai, eu chamava de senhor, né, o senhor isso, o senhor aquilo, mas eu ficava, ai pai, isso, pai, aquilo e tal. E aí um dia o Beto Studart estava na empresa, me encontrou, e aí eu não tratei meu pai por pai. E aí ele disse assim, por que você não, né, eu não acho legal você não chamar seu pai de pai, ele é o seu pai, né, tal. E aquilo pra mim foi tipo assim, porra, eu na moda, achando que eu tava fazendo a coisa mais certa, separando uma coisa da outra, de repente um cara como o Beto, né, falar isso pra mim, e aquilo ficou na minha cabeça, e aí eu comecei a fazer um desmame disso. Foi o tempo que eu fui começando a realmente entender que eu tinha conseguido encontrar o meu lugar dentro da empresa, que eu tinha o meu papel, e que eu não precisava mais me preocupar se eu estava ali porque era filha do Vilmar ou porque eu tinha conquistado o meu espaço. Então, acho que tinha um momento certo para isso, e o meu momento de chegar a essa conclusão aconteceu, e o estopim foi o questionamento do Beto, né, que é um cara que eu admiro. Vou mandar esse corte aí para ele, viu, Juan? Exato. E aí eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade, eu não uso isso toda hora, mas tem momentos que eu me permito deixar fluir. Porque é meu pai mesmo, sabe, assim, eu admiro isso. Naquele tempo, eu tinha receio disso invalidar o que eu tinha de desafio na empresa para fazer, né, as minhas oportunidades e tal. Das pessoas entenderem que eu estava querendo me validar por meio do meu pai. E hoje em dia eu acho que já não é mais. Já é diferente a relação. Mas isso aí, quando tu tá falando diretamente com ele, né? Aí, beleza, mas quando tu tá falando com terceiros, né? Sobre ele, por exemplo, não, você vê isso aqui com o seu Vilmar. O Vilmar, aí, ok, né?